Salve, pessoal. Então, estou aqui para continuar com vocês o trabalho da República, né? A estrutura de leitura da República. E vocês já devem ter percebido aqui, essas alturas, que é um livro mais complexo do que o Banquete. Ele tem aí uma estrutura, um desenho mais complexo, tem argumentos mais enraizados, né? Mais capilarizados. Então, a gente acaba ganhando um pouquinho aí de fôlego nas nossas discussões, né? E isso reflete na nossa necessidade de um tempo de permanência um pouco maior com a obra. Essa vai ser a segunda parte, nós ainda vamos ter provavelmente mais uma parte dedicada exclusivamente ao banquete, perdão, República, né? E aqui a gente vai ver na realidade o florescimento de alguns métodos que foram colocados lá inicialmente no banquete, como eu tinha dito para vocês. Hoje, ao longo dessa semana, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, já que a gente vai começar a ter uma visão um pouco mais ampla do que significa a construção do argumento da justiça nesse texto. Então hoje a gente vai construir efetivamente, né, a partir desse momento nós vamos construir efetivamente o discurso sobre a justiça. Tá? Então eu fiz aqui para vocês, tendo como início aqui na leitura do texto de hoje, um movimento de panorama geral sobre o que significam essas concepções de justiça. Tá? Só deixa eu retomar com vocês o que a gente fez lá no finalzinho da outra sessão. A gente tinha olhado para o discurso de Céfalo, né, para o diálogo que Céfalo tinha insinuado, e Céfalo tinha colocado para nós alguns temas, né, que a rigor não eram temas de discussão, mas que ele começou a comentar a título de recepção dos convidados mesmo, né? Ele comentou sobre a amizade dele com os convidados, comentou sobre a natureza da amizade, comentou sobre o envelhecimento dele, sobre a natureza dessa maturidade, sobre os ganhos em sabedoria, né, sobre as perdas físicas e os ganhos em sabedoria. E mais adiante ele comenta a preocupação dele com o destino da alma dele. E aí, por conta disso, ele começa efetivamente a falar sobre a justiça. Então, no final das intervenções que ele está fazendo, ele basicamente diz: olha, eu hoje estou mais preocupado em saber o que vai acontecer com a minha alma depois. Eu já envelheci, minha vida, né, já ficou para trás, vocês estão em outra fase, mas quanto mais a gente se aproxima da morte, mais preocupado a gente fica com o que vai acontecer depois, né? E por conta disso eu estou preocupado em saber se eu fui uma pessoa justa, se eu não fui, né? Como eu vou ser julgado depois, o que vai acontecer. Né? E vejam que ele não se preocupa especificamente com o que vai acolhê-lo do outro lado, né? Ele não está preocupado em saber para onde ele vai, mas ele está preocupado em saber qual é a natureza do juízo que pode cair sobre a alma dele. Né? Ou seja, em que medida ele pode ser julgado como um bom homem. Ele nem se questiona muito sobre as coisas em si por si que vão aparecer lá do outro lado. E aí ele sai dizendo que vai ter com os deuses, porque ele precisa terminar os sacrifícios, e deixa o Polemarco discutindo no lugar dele. Né? E aí o Polemarco, né, perguntam basicamente: olha, mas o que é justiça, afinal das contas? O Céfalo falou em ser justo, mas a gente precisa saber o que é justiça para saber se a gente age de forma justa. Né? E aí começa toda uma discussão sobre as diversas concepções possíveis de justiça. Né? A gente tem duas concepções iniciais que vão ser colocadas, primeiro pelo diálogo do Polemarco, depois pela contraposição que vai aparecendo. Né? Tem uma terceira visão que não é bem independente, mas que vai se juntando a essas, em razão da discussão que o Glauco inicia e que ele vai solicitando. Né? Cada uma dessas visões vai ser questionada pelo pensamento socrático. Então, Sócrates aparece como um indivíduo que propõe um questionamento frontal a esses pontos de vista. A parte interessante é que o Sócrates aparece nesse texto de uma maneira muito diferente daquela que ele aparece no banquete. Lá ele estava muito mais gentil, né? Ele foi muito mais ameno com os amigos dele. Aqui ele se mostra muito mais combativo, não tanto com Polemarco no primeiro momento, mas principalmente com Trasímaco. Mas mesmo assim ele vai mostrando um certo tom de ceticismo. Ele descrê muito das visões que estão sendo colocadas. E na descrença dele, ele começa a criar visões que no seu questionamento são, a gente pode dizer que são visões que elas operam efetivamente a maiêutica em seu âmago. Né? Elas são visões muito cínicas, elas são visões que estão mais preocupadas com a desconstrução mais severa desses modelos de vida, e por conta disso talvez elas tenham aí uma característica, uma qualidade
que desvia um pouco o pensamento socrático daquela possibilidade construtivista que foi apresentada antes, né? Quando a gente discutiu lá Diotima, quando a gente discutiu todo o arco de leituras que estavam colocados lá no banquete, né? Aqui a gente começa a perceber também de uma maneira mais clara que cada um dos personagens colocados também assume, como eu tinha falado para vocês lá no vídeo anterior, uma posição simbólica relativa. Eu vou explicar isso com mais detalhes à medida que nós formos trabalhando os argumentos. A gente provavelmente vai trabalhar só os argumentos nesse vídeo, né? Até chegar à ideia de República Perfeita, e daí na semana subsequente a gente começa a desenhar a questão da República Perfeita com mais cuidado, tá? Mas aqui a gente tem na realidade todo um quadro de visões que permitem entender melhor quais posições são assumidas, né? Então, se você vai ver Polemarco, por exemplo, pelas características do seu argumento, Polemarco assume a característica, a qualidade do filho e do aprendiz, do herdeiro e do aprendiz, né? Só que agora eu quero que vocês pensem sobre essas posições no sentido psicanalítico e no que elas representam efetivamente, né? O que significa segurança, essa qualidade incipiente, quer dizer, inexperiente do Polemarco, o respeito pela qualidade do ancião e pela educação que ele recebeu. Isso tudo faz com que o Polemarco assuma uma posição, um desenho psicológico próprio. E dentro em pouco, alguns dos personagens já não estão mais lutando, combatendo efetivamente os argumentos socráticos, mas estão em luta própria com as suas próprias, com seus próprios percursos psíquicos. E isso é o mais interessante, porque a razão assume um novo tom. A gente falava lá pelas tantas que a racionalidade teria o condão de libertar o indivíduo de seus preconceitos dos ídolos do conhecimento. Aqui esses ídolos começam a se revelar como ídolos que são desenhados pelas representações simbólicas que resistem a qualquer tipo de raciocínio. E é aqui que a gente vai encontrar, em outro sentido, o posicionamento propriamente dito desses personagens. Eu vou deixar isso para discutir em cada um dos argumentos, que vai ficar mais fácil. Não é um assunto que eu possa discutir muito em abstrato, então fica um pouco mais complicado, né? Vamos lá então, que a gente consegue discutir isso nos argumentos. O primeiro argumento é o argumento de Polemarco, ele é o argumento que é herdado de Céfalo. Mas qual é a opinião que Céfalo tem? Ela vai aparecer agora na boca de Polemarco, e ele vai dizer, olha, a justiça, inquirido, perguntado sobre o que é a justiça, ele responde, claro está que a justiça é dar a cada um o que é seu. Certo? Por que é um posicionamento continuado de Céfalo? Isso nós vamos ver lá no livro 6º, salvo engano, 5º ou 6º, não vou lembrar exatamente agora, quando Céfalo volta para a discussão, né? E aí perguntam para o Céfalo, Céfalo, o que você acha que é justiça? Depois de toda a discussão feita, né? O que você acha que é justiça? E ele fala assim, claro está para mim que a justiça é não dever nada a ninguém e dar a cada um que lhe pertence, cada um que lhe é seu por direito, que é seu por direito. E aí o Sócrates, inclusive, pergunta para Céfalo, olha, Céfalo, né, eu entendo a tua visão, mas me parece que a leitura que você faz ela é um pouco distante demais do nosso mundo. E agora veja, essa sentença que está lá na frente, ela soma na realidade com o que está aqui. Quando o Polemarco absorve a leitura de Céfalo, ele absorve a mesma sentença. Tecnicamente, Céfalo é o idealista do texto, o idealista mais elevado, o idealista mais puro, porque todas as visões que ele tem são preocupadas especificamente com o desenho, com as circunstâncias de aquisição desses debates pela alma e, portanto, do que a alma vai fazer com essas reflexões. Ele já está se deslocando, ele está se afastando paulatinamente, gradualmente, das circunstâncias de debate que pertencem a todo o circuito, a toda a raiz, a todo o universo de prospecções definidas dentro do contexto específico da materialidade ateniense, da materialidade política dos gregos, né, da materialidade de vida dos gregos. Então, assim, a gente fala aqui da possibilidade de perfeição do posicionamento de Céfalo, tá? Isso fica na dúvida, né? Muitas vezes assim, a interpretação mais tradicional no âmbito da filosofia, ela não concorda muito com essa ideia, ela entende que a visão de Céfalo ela é relevante, sem dúvida alguma, para o livro, mas ela não é central, ela não é primordial. O livro, na realidade, vai ter outras visões que vão ter mais impacto, né? Porque pela consideração filosófico-metodológica formal, seria necessário você conjugar essa construção ideal com aquilo que está ao teu redor, com qualidades pragmáticas, com a solução de problemas, com as circunstâncias materiais e com as circunstâncias de governo e alinhamento dos indivíduos.
E, cara, isso não é uma coisa que aconteça nesse texto, né? O Céfalo, ele não se entrega, digamos assim. Então ele tem essa qualidade mais um pouco mais, eu acho que um pouco mais defensiva mesmo, no sentido do seu idealismo. Isso é ao mesmo tempo aquilo que coloca o Céfalo em sua posição primordial, né? Céfalo é efetivamente aquele que assume a figura do ancião. Por quê? Pelo seu despegamento, ele consegue entender com serenidade as relações que acontecem ao seu redor, mas ele entende que não vale a pena perder tempo da vida vivendo pelos entraves materiais. Ele é a representação dos valores e das virtudes humanas. E como tal, ele vai justamente servir como ponto de ensinamento, como ponto de disposição propriamente dita dessas relações. Ele é a relação de aceite ou não aceite. Nesse caso, o Céfalo assume uma dupla especificação simbólica. Além de ser o idealista, aquele que já entende a necessidade e demanda do autossacrifício pelo valor, pela virtude, isso de fato, uma construção arquetípica, né? Ao mesmo tempo, o Céfalo entende que ele está trazendo valores de uma esfera externa e, portanto, ele tem aquela característica sagrada ou quase sagrada do ancião. Ele é aquele que deposita valores divinos na discussão. Céfalo é, portanto, crucial. E vejam que Céfalo é praticamente obrigado a sair da discussão para que Polemarco assuma o seu lugar. Tá? Mas por que isso? Porque se Céfalo permanece, além dele ser um ancião, dono da casa e ter que ser respeitado em determinada medida nas suas opiniões, não é que seja impossível, mas é mais difícil você criar o argumento discordante com ele por conta dessa qualidade quase desse senso de autoridade que ele traz e do peso que ele representa. Ele passa a ser ao mesmo tempo esse indivíduo que, por trazer os valores divinos e, portanto, por estruturar aquilo que é de mais puro e de mais promissor na cultura ateniense, na cultura da cultura dos helênicos, na cultura helenista, ele, de alguma maneira, ele cria um encaixe que você não consegue enfrentar. Só para vocês terem uma ideia, portanto, né, quando Jung fala sobre essa figura do ancião, o Jung se refere a essa figura como uma figura de aceitação social. É o ancião que aprova ou reprova as ações dos demais. É ele que desenha e que estabelece as estruturas comunitárias. Eu falei para vocês lá sobre os pritanos que educavam a juventude. Os pritanos são representações simbólicas ao mesmo tempo. Eles têm uma carga simbólica num universo de educação simbólica. São eles que conduzem esse paidos, né, no seu sentido tradicional. Então olhem tudo que está agregado agora a Céfalo, né? O trazer a mensagem dos deuses, a perfeição ideal de Atenas, a autoridade do ancião, que é super relevante nessas sociedades. Nas nossas sociedades isso balança um pouco, permanece apenas no sentido psicológico, mas existe um ponto de enfrentamento por conta do modelo de produção das nossas sociedades, né? E por conta desse modelo vamos colocar, de uma busca pelo sucesso e, portanto, uma necessidade, uma associação com o vigor, com a fortitude, né? A gente comentava esses dias, um amigo meu comentava, um amigo muito querido, e professor da casa também, o professor Alexandre, né? E meu chefe comentava esses dias de uma maneira muito acertada. Ele dizia assim, lá pelas tantas: olha, você sabe que eu acho interessante isso. A gente tem muito dessa questão, a nossa cultura ela tem muito essa questão, né, de como nós temos que ser multitasking, como a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem que demonstrar um vigor excepcional. E essa menção que ele faz, na realidade, é uma coisa que o Byung-Chul Han vai citar, aquele autor que eu deixei para vocês. Tem vários autores aí da psicologia que vão citar, vários psicanalistas. Tem uma roda, um circuito de intelectuais hoje, então desde o Bourdieu até o Lyotard, todos eles vão falar que, de alguma maneira, a disposição do excesso ela faz com que nós nos tornemos figuras profissionais mais proeminentes. O Costa, comentei isso também, o professor Costa, também, outro amigo muito querido, né? Então já cito eles, ambos aqui entre os intelectuais entre os quais merecem estar, né? E aí eles comentam muito isso, assim, essa coisa de você querer, né, de você ter que se desgastar para você poder parecer um grande profissional. E daí para isso você precisa evidentemente de vigor físico. Então a gente está falando ali da juventude para a maturidade, né? Quanto mais você envelhece, pior fica a coisa. Então existe uma inversão dessa chave e mesmo assim ela está presente, né? Percebam que mesmo assim ela está um pouco presente. Só que a gente, né, tentou deslocar essa questão daquele que oferece a sabedoria mais elevada
pro experimentalista, pro indivíduo que tem uma qualidade aventureira, que tem fortitude, que tem uma resistência. E aí a gente começou a deslocar isso do ancião. Mas aqui a figura do ancião é super importante por toda essa coleção de elementos e vejam tudo que ele representa, portanto. Né? Ele é a ligação máxima com o sagrado. Não é incomum, aliás, você vê em várias comunidades o ancião sendo colocado justamente em posições sagradas. Eu falei dos britanos aqui, a gente pode falar da Gerúsia entre os espartanos, né? Que era um conselho político mais religioso e um conselho sagrado de anciãos. A gente pode falar, por exemplo, em certas comunidades africanas do oeste, da costa oeste da África principalmente, centro-oeste da África, né? Para falar aqui sobre o âmbito geral das culturas, das anciãs que serviam como sacerdotisas, né? Então elas ficavam basicamente isoladas em cavernas e elas proferiam a sabedoria espiritual, né? A sabedoria dos espíritos. Ou você pode falar sobre os feiticeiros do sudeste da África que exerciam um grande poder, né? Os que chamavam witch doctors, né? Então esses homens de medicina, cura e de sabedoria que podiam abençoar ou amaldiçoar também. Quanto mais envelhecessem, mais sábios se tornariam e mais poderosos se tornariam. No norte da África vocês podem falar entre o Songhai, por exemplo, sobre a sacerdotisa que tinha liderança sobre o povo todo, né? Que portanto passava os rituais também. A anciã ela tinha essa qualidade extraordinária de poder liderar. Então vocês têm aí, cara, eu não vou ficar aqui, senão a gente não sai mais daqui discutindo só isso, né, cara? Cada coisinha aqui ela vai eclodir, vai nos oferecer um monte de possibilidades aí para discussão, para debate, né? E tá aí. O fato é que a gente tem aí esse desenho, né? E quem que é o Polemarco na fila do pão, né? Como é que ele chegou nessa história? Cara, como filho do Céfalo, ele acaba herdando o argumento e ele acaba se dispondo, ele acaba sendo posicionado nessa situação de ter que defender o argumento do pai. E agora o Polemarco é a força receptora de todos esses valores. Ele é o jovem que está sendo educado. Ele já não é mais tão jovem, né? Ele já é um homem maduro, ele já está conduzindo os negócios da família. Céfalo já está aposentado a essas alturas. Então é o Polemarco que está tomando a frente, que está levando, está encarando, está trabalhando e tal. Mas a grande verdade nesse caso é que o Polemarco acaba sendo receptor desses valores. E ele acaba sendo a representação viva de como o mundo lê, como a sociedade materializada e ativa no trabalho lê esses princípios. Então olha que mensagem delicada e preciosa que está sendo passada. A gente começa a entender como o ateniense funcionava por conta desses caras. Polemarco ele aparece ao mesmo tempo como filho e como aprendiz. E aí tem algumas características ou qualidades inerentes a essa outra posição psicológica. Tá? Então agora eu começo a crescer um pouco essa noção. Nós já não estamos mais apenas, de novo, numa discussão racional. Tá? O que está acontecendo agora é que Céfalo aparece na posição daquela sociedade que está desenhando e construindo uma realidade principiológica. Polemarco está na posição do indivíduo que recepciona isso como sua educação e que entende o valor da tradição. Ele está recebendo a herança material do pai, ele está recebendo o ofício do pai como herança, ele está recebendo a casa do pai como herança, né? Casa no sentido social, político e antropológico, né? Cultural. E ele está recebendo agora o argumento como herança e por isso ele está recebendo toda a carga cultural como herança. Agora a gente precisa entender o que é esse dar a cada um que é seu no contexto cultural da antiguidade greco-romana. Dar a cada um que é seu não era simplesmente uma menção, ela era também uma citação de um dístico que estava colocado à porta do oráculo de Delfos, mais ou menos como equilíbrio em todas as coisas, conhece-te a ti mesmo, né? Então tá lá, isso é um conselho de vida. Olha, dê a cada um que é seu, né? Mas por que esse conselho existe? Ele é uma forma, uma expressão possível que a divindade encontra para tentar regular o seu meio. E na regulação do seu meio, essa sociedade acaba recepcionando esse princípio e ao invés de questioná-lo, ela desconstrói e reconstrói os seus caminhos. E agora esse dar a cada um que é seu torna-se um elemento que é literalmente crucial para a compreensão da organização do espaço. Vocês podem pegar esse mesmo elemento, veja, essa discussão que entra aqui nesse dar a cada um que é seu, já foi feita pelos pré-socráticos, é feita por Platão nessa forma, é feita por Aristóteles do mesmo jeito, porque ele repete o princípio, ele trabalha racionalmente o princípio, mas repete o princípio. Vai ser feito em Roma, né? Em Roma nós vamos ter lá, por exemplo, 3 princípios que são considerados fundamentais para a construção da justiça pelo jurisconsulto, né? Uma delas
não fira os outros, não prejudique os outros. A outra delas é viva honestamente. E a terceira, dê a cada um que é seu, né? Então, alterum ou alterum non ledere, quer dizer, não prejudique, não lese o outro, né? Honesti vivere, ou seja, viva honestamente. E sum quique tribuere, ou seja, dar a cada um que é seu. Perdoem o latim pobre aqui, né? Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Então tá aí o desenho. E assim vocês começam a perceber que esse dar a cada um que é seu é um princípio praticamente universal na antiguidade greco-romana. Como é que fica então a função operador desse princípio? Vejam que esse princípio, do jeito que ele está desenhado, ele é basicamente um modelo de aceitação padrão da construção da justiça nessa sociedade. De fato, esses indivíduos eles começavam a aprender que esse conteúdo da justiça era derivado como uma mensagem divina e por isso era um eixo de organização social. Isso tudo era aprendido através da construção dos mitos, da poética, da música, a gente já vai chegar lá. E agora Polemarco é receptor de toda essa carga. Polemarco está tentando se inscrever nesse universo de significação. Veja, se o operador simbólico de Céfalo o coloca nessa posição dele oferecer educação e dele construir o desenho da educação, a edificação que é dada por Polemarco ela é inversa. Essa edificação ela está como um modelo de inscrição e de desenho num momento em que esse indivíduo só recepciona valores e ao mesmo tempo sente o peso do legado. E se tentar se inscrever significa tentar obter o respeito e a aprovação daqueles que estão acima. Tem uma dinâmica social por trás disso que está sendo profundamente questionada no livro. E Céfalo, por seu turno, que é aquele que oferece, ele assumiu uma posição nova. Ele é um indivíduo que de fato dá os valores. Mas vejam que ele vai beber de fontes íntimas quando ele vai ao altar. Então ele está questionando isso, ele está travando batalhas, ele está travando o enfrentamento questionador dele nas esferas mais elevadas do universo metafísico. Enquanto Polemarco está lutando para ter a construção da subjetividade dele feita. Só para vocês terem uma ideia mais clara disso, né? Você pega, por exemplo, lá, pega Piaget, o pessoal dessa geração aí da psicologia, né, dessa psicologia cognitiva, da psicologia estrutural. É um momento muito interessante porque o desenho que eles fazem das fases produtivas, Kohlberg, né, o próprio Habermas, que depois vai aproveitar o Kohlberg na leitura moral que ele faz, a constituição que você tem nessa época é interessantíssima porque vai se dizer assim, olha, você tem estágios de formação da psique. Uma criança, por exemplo, quando ela é pequenininha, ela está tentando aprender como o mundo funciona. Então ela começa a aprender a lidar com regras, como diz o Piaget. Dali um pouquinho ela está lidando com jogos, né, com o ludismo dela, com as brincadeiras dela. E ela está lá brincando e inventando a situação para criar os resultados que ela quer, sem se importar muito com os caminhos. Ela vai envelhecendo, isso vai ficando chato, então ela precisa de regras para que as brincadeiras dela fiquem interessantes. Dali um pouco ela aprende a lidar com essas regras e percebe que ela tem que superar o jogo dentro das regras. Dali um pouco, lá com 11, 12 anos, ela começa a entender que essas regras são sociais, então ela começa a socializar através das regras. E dali um pouco ela começa a entender que ela pode manipular e tensionar essas regras em favor ou desfavor de uns e outros, mas que existe um critério de aceitabilidade social, que o Piaget daí vai conectar o conceito de justiça, né, indiretamente. E daí quando ela vai chegando lá 15, 16, 18 anos, quando ela vai amadurecendo, quando ela vira uma adulta, uma jovem adulta, ela começa agora a consolidar a formação moral dela e ela carrega esses valores para o resto da vida, né? E aí ela mesma vai começar a questionar, né? O Maurice Nicoll, por exemplo, eu não sou muito fã dele, eu acho ele muito... Ele é de um grupo muito místico da leitura da psicologia, mas então eu não sou muito fã dele. E eu não vejo muitos psicólogos, pesquisadores de hoje falarem dele também, mas tem uma coisa que serve nele bem. Ele fala assim, existem 4 grandes momentos na vida de um ser humano. E o Jung fala mais ou menos a mesma coisa no Livro Vermelho. Primeiro você está lá procurando construir a tua subjetividade. Depois que você constrói, você está buscando autonomia. Depois que você encontra a tua autonomia, você está buscando ser reconhecido como autônomo, né? Então, primeiro a criança quer construir a subjetividade dela, descobrir gostos, fazer as coisinhas. Depois ela cresce e ela se torna... alguém, um adolescente que está buscando sua independência. Quando ela vira adulto, né, quando ela é um jovem adulto, ela já tem a cadeia de valores e gostos dela, já tem a independência dela, só que agora ela quer ser reconhecida, porque nem sempre as pessoas reconhecem, e quando ela passa a ser reconhecida entre os seus pares, passaram 3 estágios.
O Maurice Nicoll vai falar que existe um quarto estágio que muita gente às vezes nem chega a encontrar, que é que vem depois do reconhecimento, que é busca existencial, tá? Então você está vendo agora por que eu estou insistindo tanto nesse tema. Polemarco representa essa busca de aceitação. Polemarco ainda é filho de Céfalo no texto. Ele ainda fala, olha, meu herdeiro. Polemarco ainda é visto como você, ainda falam para ele, você como filho do dono da casa, filho do dono. Ele não foi reconhecido, né? E agora? Então, a constituição dele, o Jung fala mais ou menos a mesma coisa, né? Eu comentei com algumas turmas, né? Em alguns grupos, eu comentei. No livro vermelho ele chega um ponto em que ele diz assim: eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu tinha tudo que uma pessoa poderia querer. Eu era um grande profissional, era reconhecido, escrevia artigos, era reconhecido no mundo da ciência, discutia com meus pares, era muito respeitado, tinha grana, tinha família, né? Minha esposa maravilhosa, meus filhos maravilhosos, estava muito feliz com tudo. E ainda assim eu me sentia vazio. E aí ele começa uma nova busca. Ele fala assim: olha, eu tive que começar uma nova busca porque eu tinha 35 anos, tinha tudo que um ser humano podia querer e eu não estava bem. Eu estava mal, não estava conseguindo viver comigo mesmo. E aí ele foi tentar descobrir o que era, e ele começa a descobrir que na realidade faltava uma prospecção existencial para ele, né? E o que é essa prospecção existencial? Cara, essa é uma das propostas do livro, é uma das propostas de todo esse universo filosófico. É crucial para entender o que é justiça, mas daqui a pouquinho eu vou falar disso, que essa é mais complicada. Então vamos deixar isso de lado, por enquanto a gente já tem as posições relativas e já fez o arranjo. A gente sabe que Céfalo está dando os valores, Polemarco está recebendo. E a gente sabe agora que eles representam dois estágios, talvez até dois estágios da mesma pessoa. Percebam, na escrita e na maneira como a estruturação do texto está sendo feita. Polemarco quer aprovação, Céfalo já não se importa mais. Céfalo está fazendo a prospecção existencial dele já há muito tempo. E ele está mostrando que essa prospecção existencial é difícil, que tem certeza que você encontra, mas tem outras que você não localiza. E que a serventia principal dela é oferecer atalhos para os outros. Então ele tem, aí já se junta um terceiro elemento a tudo isso. Aquele que amadurece quer o reconhecimento, aquele que reconhecido está debruçando as coisas que derivam desse reconhecimento, mas antes de uma busca existencial que não pode ser reconhecida, que não está no mapa social, mas que é a única coisa que serve para a utilização adequada desse reconhecimento. E terceiro, a preocupação geracional que eu coloquei no outro vídeo para vocês. E agora a gente volta ao argumento central, que é esse dar a cada um o que é seu. Só que a gente volta agora informado sobre o que está acontecendo. Dar a cada um o que é seu é um valor aceito, tá? E agora, por que tem que ser esse? Por que a obra tem que abrir desse jeito? Por que a discussão tem que abrir desse jeito? Porque é por aqui que a gente vai gerar a infiltração necessária para desmontar tudo que aquele momento, tudo que aquele universo conhece sobre o assunto, tá? De novo, eu vou representar aqui uma inversão de valores. Desculpem fazer essa crítica, mas ela é necessária. Pensem vocês, por exemplo, se nós fazemos isso com frequência no nosso meio. Pensem, por exemplo, se a gente na realidade não estabiliza valores e pela sua estabilização nós continuamos reproduzindo. Aliás, a gente condena certos questionamentos de valores, mas não é assim que a vida funciona. A questão é que quando a gente tem implantação do mercado, o mercado ele inverte o raciocínio. O que o mercado faz? Ele sabe que questionar certos valores para uma adaptação material, no caso do mercado, ela não é tanto uma adaptação metafísica, para uma adaptação material ou representacional, é necessário. É assim que você consegue galgar degraus. Então, primeiro ele reduz a discussão só a representação e matéria. E depois de reduzir, ele esconde o jogo. Não. Na realidade, você tem fórmulas de sucesso. Siga que você vai ter sucesso. Não vai. Claro que você não vai. É uma armadilha, né? Uma das nossas colegas, inclusive, passou um vídeo essa semana discutindo a relação de trabalho, né? E nesse texto que discute, nesse vídeo que discute a relação de trabalho, muito bom por sinal, a preletora fala justamente, olha, é o truque, estão dizendo para você que existe uma fórmula para você trabalhar, só que na realidade essa fórmula agora, ela se reinventou, ela é um produto que está sendo recauchutado, né? Ela serviu à pessoa que queria fazer a sua fortuna, conquistar o seu espaço, e ela está sendo entregue de novo para você agora, como um mecanismo que vai te iludir, como a cenoura na frente do cavalo, né, para fazer você caminhar. Só isso, mas ela não vai te dar o sucesso que você espera. Ela simplesmente vai fazer você trabalhar e receber uma medalha de bom funcionário. É para isso que ela serve agora. Ela morreu enquanto objeto vivo do teu meio. Ela virou um artefato. Veja, aqui a questão é um pouco mais grave. Porque a raiz que calcula esse conceito é ao mesmo tempo aquela que afeta os grandes problemas de justiça que estão posicionados naquela sociedade. E ninguém melhor do que Sócrates para falar desse assunto, né, no final das contas. A gente está falando de um Platão que está escrevendo Sócrates, antevendo a desgraça que vai acontecer, né? Então ele está, né,
Platão já sabe onde a história acaba e já cria com isso também uma crítica potencial, uma crítica possível à morte de Sócrates, que vai aparecer lá no livro sétimo, numa das passagens mais famosas, que a gente vai discutir lá no finalzinho, que é a alegoria da caverna. Né? Tudo bem até aqui? Aí, eu quero que vocês pensem agora no seguinte. A primeira pergunta que Sócrates vai fazer nessa história toda, tá bom, Polemarco, né? Dar a cada um que é seu, mas o que é esse troço de dar a cada um que é seu? E aí eles começam a prospectar levemente o que significa isso. Dar a cada um que é seu. Então vamos supor, por exemplo, que uma pessoa construa lá suas propriedades, né? Vamos prospectar nós mesmos aqui. O que ela fez com as próprias mãos é dela? Imagino que sim, né? Se eu sou amigo de alguém, meu amigo pode exigir de mim lealdade e suporte? Eu quero crer que sim. Então, um amigo, né? O que pertence a um amigo? O laço de amizade, a lealdade, o suporte, o apoio. O que pertence a um proprietário? Sua propriedade. Né? O que pertence a um artista? Suas obras, seu talento. Né? O que pertence ao fabricante de escudos? Além do que ele fabrica, também o ofício dele, a técnica que pertence ao seu ofício. Enfim, né? Aí você tem um leque, uma pleia de elementos que estão colocados e que podem ser entendidos como pertencentes a alguém. Tem uma coisa, no entanto, né? Hoje a gente fala de pertença, por exemplo, a caneca é minha, o computador é meu, né? A gente fala da pertença, desse sentimento de pertença, dessa ligação por pertença com objetos. O grego ele tem uma visão um pouquinho diferente disso e é necessário que a gente entre nesse assunto antes da gente conseguir construir o argumento, para a gente entender bem o que acontece com o argumento que a gente chama de argumento do fabricante de escudos, né? Ou argumento do depositário fiel, tá? O grego ele tinha, na mentalidade do grego, você tem que entender que a questão da propriedade, a questão da apropriação técnica, da apropriação de um laço, da cobrança de um juramento, isso tudo, ele só conforma um pertencimento porque o pertencimento não está ligado ao corpo nem às relações jurídicas, mas antes à raiz religiosa e à raiz existencial dessas relações. Como assim, Rafael? Pensa assim, ó. Eu quando, por exemplo, se eu tenho minhas posses, tá? E alguém vem, por exemplo, e pega a minha caneca e leva embora, sem minha autorização. Furtou minha caneca, tá? Como a caneca foi furtada e foi levada embora, e eu fico pensando, bom, eu quero minha caneca de volta. Eu descubro quem foi, vou lá e falo, olha, eu quero minha caneca de volta. Eu posso exigir a caneca ou o valor da caneca, se eu for exagerar, né? Por exemplo, né? Se eu for pensar aqui lógico que aqui existe um negócio chamado princípio da bagatela, tá? Não vou nem entrar em detalhes. É uma bobagem, uma caneca só não seria o caso, tá? Mas vamos supor que fosse uma caneca valiosíssima, né? Eu poderia falar para a pessoa, olha, se tem algumas saídas aí. Primeiro, eu vou denunciar você, fazer um boletim de ocorrência porque furto é crime. Ok. Separa, né? Dentro do contexto grego, né, a gente teria algo que era mais parecido com a questão da indenização por danos. Então eu falaria assim, né, nesse sentido que eu quero abordar hoje, né? Minha caneca você tomou de mim, porque ela é uma caneca valiosíssima, eu quero ou minha caneca de volta ou eu quero a grana de volta. A pessoa fala, não, eu vendi tua caneca, então eu quero a grana. Você vai me devolver o dinheiro da caneca, tá? Os R$ 500 que minha caneca vermelha valia, né? Supondo que valesse isso, né? E tem uma terceira possibilidade ainda, que é a seguinte, olha, eu posso dizer assim, você não faz ideia do que você fez quando tirou essa caneca, porque além dela ser uma caneca valiosíssima, foi a Millie que me deu e ela era uma caneca que eu gostava muito, e você vendeu a caneca. Eu quero que você me indenize por danos morais, que você criou abalos em mim e assim por diante. Veja, eu estou brincando com essas aqui, eu estou fazendo só bagunça com os operadores, tá? Isso aqui não tem um acolhimento muito pobre no direito civil, tá? Mas é só pra gente brincar. Por que eu estou colocando esses três níveis? Porque esses três níveis são derivados desse momento histórico. Não são a mesma coisa, mas são derivados desse momento histórico. Honra é o termo-chave. O que acontece? Para o grego, se você vai lá e furta alguma coisa dele, o objeto é o de menos. O fato de você ter furtado é o mais grave. Aí você pensa, claro, porque você furtou, você quebrou uma moralidade social. Não, não é isso. O fato de você furtar faz com que você desonre a pessoa que foi furtada. Percebe? Tirar alguma coisa do outro não é tirar materialmente, é tirar honorificamente. É você caluniar, porque quando você calunia, você tira da pessoa o status dela, a posição social dela. Então você está tirando algo dela. Percebe? Mas quando você vai lá e, por exemplo, agora há pouco eu falei, por exemplo, dos meus colegas Alexandre Costa, falei, merecem estar inscritos entre os grandes teóricos. Falei com um elogio sincero, mas também falei de propósito, porque estou colocando os dois onde eles merecem estar, estou honrando os dois. Perceberam? Eu desonraria se não os incluísse ali.
Sim, porque eu estaria tirando algo que pertence a eles. Estão sacando a ideia? Também desonraria se tomasse a ideia deles sem falar que é deles. Percebe? Desonraria a nossa colega, né, que ofereceu, a Thaís que ofereceu para nós um vídeo, se não mencionasse, olha, foi a Thaís que trouxe. Desonraria. Percebe? Então, a questão da honra e a questão da justiça, elas estão intimamente ligadas, e eu falei isso no começo para vocês, falei isso nas nossas intervenções ao vivo, elas estão intimamente ligadas. Por quê? Porque retirar algo de alguém é desonrar alguém. A honra é o que determina as forças, a capitalização das forças no que diz respeito a esse sentimento de pertença que está dentro desse princípio. Timós, honra. Quando você desonra alguém e fere a timós de alguém, você está cometendo uma injustiça. Aí você tem adikeia, ou adikia, né? Adikeia, né? Mais. Claro? Então aí o desenho que você está conformando basicamente mostra que a injustiça na cabeça do grego não era uma coisa tão simples assim. Por isso o grego começava a admitir a possibilidade de lavar a honra com sangue. Olha, fulano de tal foi lá e me desonrou em praça pública, né? Me ofendeu em praça pública. Então ele está tirando algo de mim. Porque quando uma pessoa te ofende, a palavra dela tem força no meio, isso significa que ela está denegrindo você socialmente, atrapalhando teus negócios, atrapalhando você na tua vida pública, atrapalhando você no teu convívio. Né? É mais ou menos como um vizinho que sai de casa e vai mentir a teu respeito para os vizinhos, e daí todo mundo começa a te isolar. Percebem? Por conta desse isolamento forçoso, você está sofrendo uma injustiça. Isso significa retirar de alguém alguma coisa, essa desonra. Claro? Então, se a gente compreendeu bem isso, agora a gente pode passar para a estrutura geral do argumento. Quando Sócrates está perguntando o que é tirar de cada uma pessoa, tirar de uma pessoa que é dela ou dar para uma pessoa que é dela, ele está na realidade trabalhando com esse operador, ele está estabelecendo aos poucos o discurso da Timós. Então ele fala o que é dar a cada um que é seu? Honrar alguém. O que é tirar de cada um? De cada pessoa que lhe pertence? Desonrá-la. Então ele chega a esse status e fala, pronto, peguei a sacada. Ele olhou para o Polemarco e falou, eu entendi como ele pensa esse princípio, porque pode não ser como o Céfalo pensa. Lembrem, Polemarco está amadurecendo ainda. Ele aceitou o princípio pelo valor de face, pelo valor social. Fala, ele entende que é honra. Ele está preocupado com honra. Esse cara é a preocupação com a honra. Céfalo já não é mais, não. Céfalo já não entende desse jeito. Para Céfalo, perder alguma coisa é uma coisa muito diferente. Então, quando ele repete o princípio lá na frente, tem coisas que nem foram compreendidas e que ele não vai explicar. Mas vamos chegar lá. Né? Então, ele está dizendo, tá, então é desonra para você. Ok. Daí ele vai dizer assim, ó, vamos supor que você, como fabricante de escudos, né, você evidentemente sabe como conservar armas, como produzi-las, sabe como guardá-las. E aí vem um amigo muito querido seu e fala assim, olha, eu preciso que você guarde minhas armas, eu vou deixar elas em depósito com você, tá? Eu não vou te pagar nada. Ele fala, não, tudo bem, não precisa pagar, você é meu amigo. Só guarda para mim e conserva, porque daí quando eu voltar e precisar delas, eu pego com você. Tá bom assim? Tá bom assim. E aí o Sócrates pergunta, bom, Céfalo, você agora, porque está com as armas em depósito, é chamado depositário. Você como Polemarco, você é chamado depositário. Você como depositário, se o cara volta, se teu amigo volta e te pede as armas, segundo o teu próprio princípio de justiça, o que você tem que fazer? Né? E ele pensa, bom, as armas são do meu amigo, logo, né, se é justo dar a cada um que é seu, eu dou as armas de volta para ele. Ele fala, pronto, tá aí. Você foi um homem justo, foi um amigo leal, porque guardou bem as armas e nem cobrou para isso, mas foi um depositário fiel, porque devolveu as armas no estado pristino em que elas tinham, bonitinho, perfeito, em que elas tinham sido dadas a você. Tá lá, tá resolvido o teu problema. Bom, e agora? Suponha você, por exemplo, que esse amigo volta do mesmo jeito para pegar essas armas depois de um tempo. Só que ele está furioso, ele está espumando de furioso. E ele fala, eu quero minhas armas. Daí você pergunta, mas por quê? Fulano de tal me caluniou na praça e eu quero tirar isso a limpo com ele. Eu vou pegar minhas armas, eu vou lavar minha honra com sangue, nós vamos duelar e eu vou matar esse cara. E aí você sabe que essa calúnia pode não ser verdade. Que isso na realidade pode nem estar sendo atribuído, não que ele caluniou e contou mentiras, né, mas que na verdade há uma mentira contada sobre esse indivíduo, que ele está culpando a pessoa errada pelas calúnias. Pode ser, você não tem certeza, mas pode ser isso. E pode ser que pegando as armas ele se bata com esse sujeito e mate uma pessoa, morra, né? Ou mate uma pessoa que de repente não tem nada a ver com a história. E agora? Né? Aí o Sócrates pergunta para ele, bom, e agora? O que é que você faz? Você devolve ou não devolve as armas para o sujeito, sabendo que ele pode fazer uma besteira? Vejam, quando vocês forem lendo o livro, vocês vão perceber que eu exagerei um pouquinho o argumento aqui só para dar mais impacto, tá? Só para deixar ele mais contemporaneizado, que é uma necessidade que a gente tem, tá? E agora, o que você faz? Você devolve ou não devolve? E aí o Polemarco a essas alturas. Bem,
Vamos supor que eu devolvo a arma, tá devolvida aí, fui depositário fiel, né? Esperando ali, sim, sem dúvida alguma, né? Foi depositário fiel. Mas de você diriam assim: ótimo, você foi um depositário fiel, devolveu as armas como elas estavam, em condições pristinas, fez como teu amigo pediu e assim por diante. Contudo, mau amigo que você é, não se preocupou com a segurança do seu amigo, não se preocupando sequer em preveni-lo, e mesmo que o tivesse prevenido, ele não o teria ouvido. E você devolvendo as armas, capacitou esse homem para matar uma pessoa que bem poderia ser inocente, ou para de repente expô-lo à morte. Mau amigo não deu ao seu amigo o que devia, portanto foi injusto. Tá, mas o que ele devia dar ao amigo? Agora volta lá no argumento. Nós não falamos agora há pouco que para um amigo nós não devemos dar lealdade, preocupação e cuidado? Pronto, então ele não deu. Perceberam? Para ele ser justo como depositário, precisa ser injusto como amigo. Daí ele fala, tá, então o Polemarco fala, tá, então vou fazer o contrário. Não vou dar as armas, vou reter as armas e não vou dá-las para ela. Ótimo, perfeito. Grande amigo, homem leal, homem de estatura, protege o próprio amigo, guardando suas armas e impedindo que cometa uma loucura. No entanto, mau depositário, homem ruim, guarda as armas sob desculpas e sob vãs escusas para que você possa obter recursos, para que você possa se apropriar do que não é seu. Pensem assim, tá? Agora, como assim se apropriar do que não é seu? Lembra da minha caneca de R$ 500? É mais ou menos o escudo, a espada, a lança, as grevas, as braçadeiras, o capacete, o elmo, o peitoral. Era caro pra caramba. Essas armas eram caríssimas. E quem financiava as armas era o próprio sujeito que as portava na maioria das vezes. Tá? O padrão era esse. Então, basicamente, ele diz, olha, eu vou ficar com as armas. Espera lá, então você está roubando uma fortuna do cara. Está furtando, está se apropriando de uma fortuna do cara. É. Você está sendo um bom amigo para ele? Pode-se dizer que sim, mas tem quem vai dizer de você, olha, você foi injusto, você está se apropriando de uma coisa que não é sua e cara ainda por cima, né? Você está se apropriando, aliás, das armas do indivíduo. Você sabe o que isso significa, né? Porque a gente pensa assim, é o bem, né? São só os bens, é o preço, né? De novo, ali é uma questão de honra. Piora quando você se apropria das armas do guerreiro e não devolve para ele. Você basicamente desamparou o guerreiro. Veja, a única pessoa que tinha direito de tomar as armas de outro guerreiro era a pessoa que matava esse guerreiro em combate. E era só para lembrar, olha, eu matei esse cara aqui, ó. Então pensem, né? Quando Aquiles morre, é feito um torneio para que suas armas sejam, né? Porque não havia mais Troia, né? E nem também não ia ficar com Paris a arma, né? Porque Paris matou com uma flechada o Aquiles, né? Totalmente desonroso na leitura grega. Mas não na leitura do oriental, né, do persa, do oriental de uma forma geral, do homem da crescente fértil, na Ásia Menor, né, porque o arco era utilizado como arma comum. Então, mais ou menos, na verdade, mais ou menos. Outro dia, não vou me. Mas assim, quando acontece esse movimento todo, as armas do Aquiles ficam, né, e daí os gregos fazem um torneio para saber quem vai herdar as armas, porque é uma honra imensa, né, e quem ganha é o Ulisses, o Odisseu, né. Enfim, tem todo um monte de história, uma outra hora eu conto, e depois tem umas histórias que vêm em cima dessa, várias assim, né, várias peças produzidas, vários mitos, né, e tal, mas deixa isso quieto. Mas está aí, é uma questão de desonra e grave, né. Então ele fala, ó, você pode escolher entre ser injusto por ser um depositário infiel ou ser injusto por ser um mau amigo. E não era uma coisa sem consequências, né? Se você fosse mal falado entre as pessoas, teus laços sociais desapareciam, né? E era grave, muito grave, né? Especialmente para um fabricante de escudos, para um comerciante, tá? Alguém envolvido com a vida comercial. E agora você tem isso, né? Então ele fala assim, ó, tá vendo, Polemarco? A questão do teu conceito é que ele não pode existir. E aqui a gente tem uma das primeiras grandes regras bem enunciadas da leitura ontológica, quer dizer, da leitura e exploração das coisas essenciais. Vai dizer assim, nada que exista pode ter atributos contraditórios. Cara, isso é fantástico, porque além de contrariar certas propriedades derivadas do pensamento heraclitiano, também estabelece um princípio filosófico que não vai mudar até a contemporaneidade. Tá? Agora no desconstrucionismo, né, no movimento pós-moderno, a gente repensa esse princípio. Mas, cara, a gente vai ver Baruch de Spinoza usando o mesmo princípio para explicar a natureza de Deus. Ele fala, qualquer coisa que não tenha atributos contraditórios em si, certamente existe em algum lugar do universo. Cara, isso é fantástico. Ele está basicamente implantando um princípio que vai durar para nós mais de 1700 anos. Então percebam o desenho e por que a gente está estudando essa filosofia. E agora a gente tem essa regra, olha, não dá, se você tiver um atributo contraditório tem alguma coisa errada. Pelas leis da razão tem alguma coisa errada.
A gente está pensando de forma equivocada. E isso vai tangenciar o livro 2 e o livro 3 inteiros, na realidade. Tá? Veja, eles entram numa discussão um pouco mais detalhada, tem uma discussão um pouco mais detalhada ali sobre o que é amizade, como a amizade opera, né? Sobre a questão da apropriação dos valores, quem que se aproxima de quem, a gente volta para aquela discussão inicial do Céfalo, né? Basicamente a discussão que rola ali é justamente sobre como você cria esses laços de amizade, tem uma discussão sobre o homem justo e o injusto, que eu já vou fazer em Trasímaco, eu vou tirar um pouquinho de ordem porque eu acho que vai ficar mais fácil agregar aquela discussão a essa aqui, né? E veja, o fato é que eles estão ali entrando em debate, eles começam a debater um pouquinho a questão dessa natureza da justiça. Polemarco ainda resiste um pouco a essa ideia, né? Falando um pouco sobre a questão de você poder fazer justiça para os teus amigos, injustiça para os teus inimigos. E o Sócrates insiste na ideia de dizer, olha, se você continua trabalhando, operando no mesmo erro, se você faz justiça para uns e injustiça para outros, o teu princípio não existe. Né? E aí esse desgaste vai sendo criado e ele explode no argumento do Trasímaco. Só para lembrar, Trasímaco era o sofista. Tá? Então ele tem um papel muito representativo na obra. Quando o Trasímaco vem falar, o Trasímaco ele se posiciona na realidade tentando debochar da atividade filosófica. E agora o Trasímaco traz uma segunda visão que está alijada daquela visão idealista do Céfalo. E ele já inaugura essa visão de uma forma muito brutal, né? Ele basicamente começa a falar: vocês também não sabem nada do que é justiça, você está ensinando tudo errado para esse menino, Sócrates. Nem você sabe o que é justiça e você sabe muito bem disso, você só fica fazendo perguntas e respostas aí, fica fazendo um jogo para demonstrar erudição e você sabe muito bem que você não tem condições de responder. Aí, assim, geralmente a gente vê isso como uma certa, só como um retrato do sofista e de sua relação com o filósofo, mas não é bem isso nesse texto, tá? Ele tem uma camada um pouco mais, tem uma dimensão um pouco mais enraizada. O que o Trasímaco está debatendo na realidade é a capacidade de argumentação e o papel da argumentação no discurso filosófico. Isso é o mais interessante, porque o Trasímaco ele não representa apenas a oposição, ele representa também a própria exposição do seu princípio de justiça no seu ofício. A gente já vai ver como. Tá? E ele basicamente, daí o Sócrates fala: tá bom, Trasímaco, então fala você aí o que é justiça. Ele fala: não, eu não ensino nada, cara. Eu só vou ensinar para você o que é justiça se você me pagar. Eu sou pago para ensinar. Né? Então ele ainda debocha do Sócrates, porque o Sócrates não recebia para ensinar, ele não cobrava nada, era raro ele receber alguma coisa para educar os outros. E o Trasímaco já posiciona o espírito central da figura do sofista, o intelectual que é pago, muito bem pago por sinal, para poder ensinar os outros. Né? E aí ele fala: não vou participar. O que o Sócrates faz? Enquanto o Trasímaco está trabalhando a questão do argumento e a questão da construção do discurso, está dizendo: você sabe que você só está usando argumentos vazios, ou seja, ele está delatando a atividade do próprio sofista, né? E está delatando a raiz do sofisma. Ele, ao mesmo tempo, acaba sendo atacado por Sócrates no mesmo nível. Sócrates ele basicamente diz: então tá bom, Trasímaco, já que você não quer falar, só posso presumir que você que não sabe o que é justiça. Se você soubesse, você ia falar, você ia dar lição, você ia acabar com essa discussão de uma vez por todas, mas nem isso você é capaz de fazer e provoca. E o Trasímaco cai na onda dele, cai na lábia dele e fala: tá bom, eu ensino então, dessa vez eu ensino. Deixa eu voltar um pouquinho nessa estrutura argumentativa. Olha o desenho. O Trasímaco basicamente começa dizendo: você não tem como falar, por isso você fica utilizando de estratégias linguísticas. Isso mostra que ele era feito essas estratégias. Né? O sofista, de uma forma geral, ele é o sujeito que não tem um compromisso formal com a verdade, mas se compromete em trabalhar com uma linguagem fluida para construir argumentos vitoriosos em debates. Tá? Então é isso que ele faz. Ele ensina uma tradição do conhecimento que é basicamente a lábia, a sinuosidade da linguagem. Perceba, né? E aqui ele está acusando a filosofia de sofisma. E é uma acusação séria. O Platão está sugerindo de fato que existe sofisma na filosofia. Tá? E ele está tentando agora encontrar uma força correcional. Então isso aqui muda o rumo do livro inteiro. O que é o sofista por definição, portanto? Sofista é o sujeito que ensina alguém a argumentar bem, ensina alguém sobre estratégias discursivas do conhecimento, discursivas do conhecimento, e essas estratégias são colocadas dentro de um contexto em que esses indivíduos podem agora assumir uma posição de superioridade em um conjunto de relações sociais. Mas não para por aí, porque o sofista ele não se compromete com a verdade não é por falta de caráter ou por falta de ética científica ou filosófica. Ele não se compromete porque ele entende que a linguagem é o ponto de constituição do conhecimento. Percebem?
e que as verdades já foram estabelecidas por raízes inalcançáveis ao ser humano. Então o sofista, ele na realidade, ao mesmo tempo, o sofista ele foi visto com preconceito por conta da leitura tradicional que se faz da filosofia. Alguns diriam assim, é porque Platão vê com preconceito. Não, o Platão ele enxerga, ele não gosta do sofista, mas ele enxerga o que o sofisma é e o que o sofista é. E ele não denegriu tanto assim, como a gente faz pensar, o ofício do sofista. Ele só entendeu que o ofício filosófico estava cometendo, ele estava trabalhando com riscos maiores, mas tendo resultados mais concretos. E o sofista não queria se comprometer, porque o filósofo busca verdades, ele abala estruturas essenciais e por isso vai ter com os deuses e vai remexer nos deuses. Como disse o Hegel séculos mais tarde, fazer a filosofia idealista sobretudo é como puxar os deuses por suas barbas. Isso é grave, especialmente num lugar em que abalar estruturas religiosas é abalar estruturas políticas. Percebem? Então o desenho que está colocado aqui é um desenho de oposição. O sofista ele tem esse respeito reverencial por verdades mais antigas. O filósofo não. O filósofo ele trata, ele entende que esse respeito, que esse honrar é um movimento distinto. E agora a gente retorna informado. Veja, o sofista ele tem uma visão de honra. O filósofo tem outra visão de honra. Perceberam a jogada? Então agora, quando a gente for falar sobre esse discurso, quando a gente for debater dessa forma, a gente vai perceber distintas visões de honra e, portanto, distintas visões de justiça. E o que o Trasímaco está fazendo é trazer à tona a noção que ele tem. Olha, dentre nós trabalhamos com argumentos e as coisas sagradas pertencem a um terreno inalcançável que só conheceremos, se for o caso, depois que morrermos. Acabou. Cabe a nós respeitar essas frases, essas sentenças, essa estrutura fixa, rígida, mas ao mesmo tempo nós vamos trabalhar ao redor dessas leituras. E trabalhando ao redor delas, vamos tensionar as linguagens. Agora, olhem o desenho e o contexto geral disso. Tá? Se a gente for recuperar, por exemplo, um argumento mais tardio, que é o argumento de Cícero, né? Isso se assemelha muito ao que Cícero pensava a respeito do juramento. Ele dizia que o juramento era sagrado, mas que as pessoas não estavam prontas para jurar, porque elas não entendiam, elas não conseguiam manter um juramento. Porque a palavra que é dada pelos deuses da mentalidade de Cícero, ela é uma palavra que testemunha efetivamente as verdades mais profundas, mas o ser humano, por não compreendê-las e por ser frágil em comparação àquilo que é divino, sempre acaba pisando na bola. Então ele fala, o juramento não é ruim em si, como muita gente diz aí. Na realidade, o juramento é bom. Mas, justamente, ele precisa ser tratado divinamente, eu preciso aprender a tratá-lo. De novo, um princípio do banquete, mais do que isso, o juramento é que ele representa todos esses... Ele é um dos muitos conceitos que são derivados dessas verdades mais profundas. Então, a rigor, a gente começou a lidar agora com... É muito sutil, na verdade, isso no texto, porque ele não pode ser uma exposição declarada. A gente agora está lidando com questões sagradas. Tá? A gente passou a lidar com duas posturas diante das questões sagradas e os resultados diretos dessas duas posturas. E bom, né? O Trasímaco ele expõe o que acaba acontecendo quando a gente tem certas posturas de respeito não reflexivo. Né? Já vamos ver como. O Trasímaco ele lança um argumento cínico e ele acaba sendo vitimizado pelo mesmo cinismo. Né? O que é cinismo? Só para a gente ter uma ideia. Né? O cinismo ele acabou sendo inclusive uma escola de filosofia formal entre os atenienses. Um dos maiores expoentes acabou sendo justamente o historiador da filosofia, Diógenes Laércio, que vai contar a história de todos esses filósofos para nós, inclusive. E o Diógenes, ele... Outra hora eu conto as histórias do Diógenes, mas né, tem uma só que eu tenho que contar. O Diógenes, ele tinha um veio naturalista no pensamento dele, ele entendia que Atenas era uma cidade que tinha crescido para luxos e manipulações. Nós vamos discutir isso na República, por isso que eu estou comentando isso também. Né? E ele vivia da forma mais simples possível, ele vivia dentro de uma ânfora, dizem, né? E vivia com os cães, né? Tanto que ele era chamado de filósofo cão. Para o grego cão, né? No grego clássico cão é kinos. Então o filósofo que vive entre os cães é o kínikos, né? O filósofo cão. E aí nasceu o cinismo. Né? O cinismo ele é basicamente um tipo de filosofia que tem uma relação bastante difícil com a verdade. O cinismo ele não acredita na possibilidade de uma verdade, né? E além de não acreditar na possibilidade dessa verdade, ele se empenha em demonstrar que ela que ela é porosa em todas as circunstâncias em que aparece e em que ela é destituída e que ela é destituída de força, que ela pode ser desmontada. Então o que o cínico faz é basicamente desmontar o argumento alheio por meio
do deboche, por meio do cinismo, né? Por meio da piada abrasiva, por meio daquele ácido, daquele veneninho, daquela, né? Do humor, né? Por conta dessa, isso a gente vai chamar justamente de sinuosidade da linguagem. Então vejam que a gente já saiu do plano de argumentação racional. A gente passou basicamente ao deboche, à risada, ao cutucão. Isso faz com que você não lide diretamente com a estrutura racional do argumento, mas com que você descangale, desmonte o posicionamento, a capacidade do outro em se posicionar. Percebe? E aí entra todo um jogo que está tensionando as linhas da psicologia, está tensionando a psique, não está tensionando a consciência racional, não. Tá bom? Agora percebam como a coisa está rolando, então. Trasímaco inaugurou ele abriu uma outra porta aqui nesse diálogo. Né? Se Polemarco e Céfalo se posicionaram psicologicamente, Trasímaco apareceu como uma nova figura da psique. Então por isso que eu disse, ele aparece como a sombra. Trasímaco é o adversário do texto. Isso é complicado. Trasímaco é o adversário do texto. Tá? Se eu for cristianizar o diálogo, por exemplo, pega lá, Jó, capítulo 1. Né? Lá no capítulo 1 fala-se o exército dos céus, quer dizer, os anjos, né, foram para frente de Deus, falar, né, conversar, e daí apareceu no meio deles o adversário. E começou, daí Deus falou, você viu Jó? Né? Jó é maravilhoso, Jó é reto, é um homem correto, um homem que me teme, e aí teme a Deus, né, ele fala, né? O Senhor fala, teme a Deus. Daí o adversário fala, claro, você deu tudo para ele, se você tirar dele, ele não só vai te virar as costas, como ele vai te recusar a bênção na tua cara. E ele fala, então tá bom, então você faz assim, tira tudo dele, mas não toca nele. E vamos ver o que acontece, né? E aí termina o primeiro capítulo com Jó louvando a Deus e o adversário furioso, né? Porque justamente Jó continua louvando a Deus. Mas por que eu coloco isso? O adversário, ele tem uma estratégia muito simples. Ele não falou, ele põe o adversário aquele na descrição, nas descrições arqueológicas e culturais, ele fala assim, adversário é uma figura comum que aparece em todos os mitologemas da Crescente Fértil. O adversário ele aparece como um promotor diante do rei, como um inimigo que quer ver o mal do outro. Então você pode ver inclusive outras narrativas bíblicas e não bíblicas em que esse adversário aparece. Entre os egípcios também aparece a figura do promotor que quer escangalhar o herói dizendo, olha, ele não tem tanto valor quanto você pensa, e daí ele começa a provar, né? A gente fala peneirar, né? Ele vai pedir para peneirar. O que acontece? É o que está acontecendo aqui, Trasímaco é o adversário. Ele assume que, tá, mas qual é a figura do adversário? Se você for fazer a leitura junguiana, que não é uma leitura religiosa nem espiritual, tá? É uma leitura psicológica e filosófica, psicanalítica e filosófica, tá? Então, não levem a mal, por favor. Mas se você for levar em consideração, o adversário é sempre a sombra. O adversário é aquilo que está tentando sabotar. No sentido psicanalítico é pior, sabe por quê? A sombra, onde é que está a sombra? Né? Se eu colocar a mão aqui em cima e for olhar a sombra vai estar em cima do teclado, em cima da cadeira. Quem gera a sombra sou eu. Isso é a pior questão. Então veja, Trasímaco apareceu como a sombra de alguém nesse texto. Sombra de quem? A gente vai dizer num primeiro momento de Sócrates. Será? Então guarda isso na manga, tá? Eu tenho a impressão de que não é bem de Sócrates que ele é a sombra. Ele debate com Sócrates, mas Sócrates não assumiu o papel do protagonista nesse texto. O protagonista do texto não é Sócrates. Mas enfim, o fato é que o Trasímaco aparece como uma sombra. O que a sombra quer? Ela quer fustigar você, ela quer te testar, ela quer te puxar pelo pé, ela quer te arrebentar, tá? Se você superar, você sai mais forte. Então é isso que ele faz. Ele se apresenta no papel da sombra. O que a sombra faz para isso? Cara, ela usa força. É o que ela sabe fazer. Ela é brutal. Tá? E exatamente, agora eu quero que vocês, se vocês olharem para as linhas de baixo, vocês já vão entender por que eu estou dizendo tudo isso. Só olha para a terceira linha, que é exatamente o ponto que eu quero tratar agora. O que o Trasímaco fala? Tá bom, já que você está aqui então dizendo que eu não sei, eu vou dizer o que eu sei sim. A justiça nada mais é do que o governo do mais forte sobre o mais fraco, Sócrates. E é isso. Não tem segredo. Vocês ficam aí discutindo sobre a justiça, querendo criar altos idealismos. Não. A justiça é o governo do mais forte sobre o mais fraco. E aí o Sócrates pensa, como assim o governo do mais forte sobre o mais fraco? Ele fala, é simples. Aquele que é mais forte assume o governo. Quem assume o governo faz as leis. Aqui tem um outro complicador, tá? Já vou explicar, né? Mas aquele que assume o governo faz as leis. As leis são justas. Logo, aquele que assume o governo é mais forte, o mais forte faz as leis, o mais forte determina o que é justo. Tá, mas como assim as leis são justas? Na nossa cabeça, nem todas as leis são justas. Para o grego não era assim. Tá? O grego ele não conhece a lei como nós a conhecemos. Né? Ele não... Tem um texto do Platão chamado As Leis, que a gente vai analisar lá no finalzinho. No final desse bloco aqui. Vai dar uma passada rápida.
Mas assim, ele não. Veja, ele consegue fazer análise separada do que significam os editos, as determinações governamentais e tudo mais. Só que o grego ele tem uma relação muito difícil com lei. Tá? A lei, do jeito que a gente conhece, só vai nascer mais ou menos, e não é bem assim, é mais ou menos entre os romanos tardios, lá no período imperial e no período bizantino, que a gente vai começar a ver o delineamento do que nós entendemos por lei. Na verdade, o que eles chamam de lei, né, é o termo que vem do latim, né, justamente lex de lege ferrea. Lex, na realidade, é do latim tardio. Né, tudo que tem x ali é do latim tardio, não é do latim romano. Né, mas de lege ferrea, legis de lege ferrea, né, quer dizer a lei ferreamente posta. Legis, lex ou lege significa palavra. Então é a palavra ferreamente posta, uma palavra oficial, digamos assim, sobre um assunto. Mas ela não tem uma estrutura de conduta e sanção, comando, não tem nada disso, tá? Então, na cabeça do grego, da mesma forma, né? A lei ela determina o modo de vida, só que ela estabelece por palavras um nomos. Então, a relação, o que é o nomos? Nomos é o comportamento normal da sociedade, grosserissimamente falando, tá? Vocês vão estudar depois com mais detalhes isso em sociologia e antropologia, porque alguns sociólogos vão fazer a utilização do termo nomos, né? Para tentar explicar o que significa o comportamento que vai se consolidando em uma determinada sociedade, notadamente quando a gente massifica a leitura desses comportamentos, né? O grego, então, ele entende na realidade que existem comportamentos que são comuns, e daí algumas vezes eles são enunciados, e em outros momentos eles são enunciados, às vezes em contraposição àquilo que já é considerado comum, por argumentos que são considerados racionalmente válidos por um determinado período, a título de adaptação, mas não é a mesma coisa, tá? O fato é que a lei ela é na mentalidade grega um produto de uma série de forças que estão sendo agenciadas, desde a autoridade do governante até a sua capacidade de raciocinar em torno de um tópico e de oferecer esse tópico, né, estabelecer esse tópico como sendo um elemento fundamentado e agregado de uma maneira mais potente, mais forte ao corpo de determinações do povo, né? Então a lei ela não é bem o que a gente pensa, a lei é na realidade uma forma de expressão da comunidade, de como a comunidade quer ser regida, ou de como a comunidade é regida diante de uma autoridade instituída, tá? É mais ou menos isso. Por isso eu posso dizer que as coisas que o governante faz são justas. Na mentalidade grega, aliás, é isso. O que o governante faz é justo e acabou-se. Porque a posição de governante exige uma autoridade especial, então ela tem que ser respeitada. Ah, mas ela é injusta. Enquanto ele for governante, a lei vale e acabou-se. É assim que se joga o jogo, né? Mas e se ele não for injusto? Isso é um problema que ele vai ter com o qual ele vai ter que arcar depois. Né? A alma dele que está em jogo, não é a sua. Então fique calmo. Veja que todo argumento volta para o problema da alma. Tá? E aí o Sócrates fala assim: olha, você tem certeza? Ele vai dizer assim: vamos pensar então. Né? Inclusive o Trasímaco fala assim: mas é claro. Veja você, por exemplo, se não é assim que as pessoas vivem lá fora, Sócrates. Você acha por um acaso, por exemplo, que lá fora uma pessoa vai ser justa com os outros? Quando você é justo, você na realidade cria desgaste. Quando você é justo, você cria oposições para você, você se desgasta, você sofre. É muito mais vantagem que você seja injusto, Sócrates. Injustamente você consegue vantagens, você consegue resultados mais rápidos, mais concretos, você preda o outro. O outro é que passa por bobo. Vai ver o que as pessoas fazem lá fora, deixa de se iludir. Olha o argumento que ele está usando, tá? Que eu estou logicamente contemporaneizando ele um pouco, mas é isso que ele está dizendo. Lá fora você vai ver, ninguém está discutindo liricamente a justiça assim, não. Ninguém está super preocupado. A grande questão, no final das contas, Sócrates, é se você consegue sobreviver ou não. E é muito mais fácil sobreviver predando o cara que é bobo, querendo ser justo. Ele aprende a lição e rapidinho ele começa a tirar vantagem das situações. É assim que a vida funciona. Cara, isso é chocante porque oferece um contraste em relação àquilo que o grego entende como um valor elevado, que é a honra dele. Ali ele está dizendo, não é assim que a vida funciona. Né? A gente pode pensar, inclusive, camadas, estratos sociais e posições sociais diferentes aí. E o Sócrates não era, certamente, ignorante a isso. Né? O Sócrates não era uma pessoa rica, então. E aí agora começa toda uma linha de pensamento em que o Sócrates vai tentar entender esse argumento e vai tentar desmontar. Ele fala assim, tá bom, Trasímaco, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você fala então que a questão da justiça e da injustiça determina um governante que seja, e determina que um governante vai ser sempre justo e, portanto, suas leis serão sempre justas, né? Sim, claro. Então tá, vamos supor então que o grupo A, o grupo do Trasímaco, por exemplo, né, que eu vou usar como exemplo só para facilitar, esse grupo ele briga com o grupo B, que é o grupo do Polemarco, e o grupo do Trasímaco vence. Eles estão disputando armados, né, na cidade o poder. E o Trasímaco vence com seu grupo. E daí o Trasímaco sobe ao poder. E o grupo do Trasímaco também. Certamente o grupo do Trasímaco vai querer ficar no poder, né? Sim, sem dúvida alguma, né?
Tá, mas esse grupo querendo ficar no poder vai querer, portanto, tirar do outro grupo a possibilidade desse outro grupo de repente criar uma revolução. Claro, sem dúvida. Não é natural, portanto, que esse grupo tire a possibilidade do outro grupo, desculpe, andar armado? Claro, sem dúvida alguma. Mas esse próprio grupo vai ficar armado, né? Claro, é óbvio, né? Porque se a gente perder todo mundo as armas, fica todo mundo igual do mesmo jeito. Então você vai fazer basicamente uma lei que diz o grupo do Polemarco precisa ficar desarmado, né? Vocês me diriam agora, nossas leis não permitem. Sim, mas entre os gregos, sim. Perceberam? O grego tinha uma visão muito diferente de norma, de lei, de nomos, né? Enfim. Ó, o grupo do Polemarco, por ser um grupo subversivo que está contra a gente, aí perde o direito de portar armas. Acabou. Beleza. Daí você pensa assim, agora vamos supor que por qualquer subterfúgio, de todo modo, eles conseguissem derrubar vocês. Tá? Aí o Trasímaco fala, ok, daí? Daí eles assumem o poder, né, Polemarco? Sim, Polemarco responde, né? Na nossa alegoria aqui, que não está no livro, tá? Essa eu tô desenhando, só tá o argumento no livro, mas não esse diálogo exatamente, né? E aí ele fala assim, então tá, então veja bem, por exemplo, Polemarco, quando você assume o poder, você não vai querer que o grupo do Trasímaco ganhe, né, outra vez o poder. Sim. Então você vai fazer leis também tentando criar impedimentos, não vai? Sim, vou. E que impedimento é esse que você vai criar no que diz respeito à arma? Você não vai desarmar o grupo do Trasímaco? Sim, sem dúvida alguma. E vai fazer uma lei para se armar, não vai? Sim, sem dúvida alguma. Eis, portanto, se o grupo A cria uma lei para desarmar o grupo B e depois o grupo B sobe, cria uma lei para desarmar o grupo A, essas leis são contraditórias. Voltamos ao mesmo princípio. Também a sua definição, Trasímaco, traz uma contradição dentro de si, e não pode haver contradição nas definições que estamos construindo. Logo, a sua definição de justiça está equivocada. E o Trasímaco fala assim, Sócrates, você tem que entender uma coisa. Nunca se tratou, você que está entendendo mal porque você está achando que a justiça tem que ser restaurada e tem que ser colocada dessa forma. Muito pelo contrário, a justiça ela não é uma definição, ela é um terreno de luta. E o Sócrates fala, tá, então, mas como é que pode funcionar esse terreno de luta se você está falando basicamente sobre argumentos que se contradizem dentro de um próprio contexto, de uma própria definição? Ele vai dizer, a grande questão é que não se trata de justiça ou injustiça. Justiça ou injustiça são só nomes. E esse é um ponto crucial a entender dentro desse argumento. Fala, na realidade, que nós sempre estivemos discutindo é poder. Sempre estivemos discutindo poder. Quem tem poder exerce, quem não tem não exerce. E ainda volta a insistir nesse argumento. Olha, a pessoa que é considerada, tal. Você pensa dessa forma, você está aí falando sobre justiça e injustiça, o termo nem se aplica. É sobre você conseguir fazer ou não. O cara que comete injustiças leva vantagem. O Sócrates fala assim, você tem certeza? Tenho. Claro, ó, se eu hoje saio daqui, por exemplo, vou lá e por subterfúgios arranco uma coisa do outro sem pagar ou pagando muito pouco, eu tive vantagem. Eu estou sobrevivendo e o outro não. É assim que funciona. Perceba a mentalidade dele. Na cabeça dele, na cabeça de Trasímaco, o mundo está em constante disputa. Então, conceitos de justiça e injustiça para Trasímaco se revelam dessa forma. Ele está basicamente dizendo, justo ou injusto é só mais um espaço de enfrentamento daquilo que eu já fiz. E o Sócrates já sacou, ele está falando só de poder. Daí o Sócrates diz assim, tá bom, Trasímaco, então você entende que o indivíduo que comete a injustiça ganha vantagem, por isso todo mundo vai aprender a ser injusto, vai ser injusto de qualquer jeito, por isso não tem nem necessidade de falar de justiça. Olha o tom. Sim, é verdade, diz Trasímaco. Tá, agora eu quero que você pense da seguinte forma, hoje você foi lá o esperto e conseguiu sacanear com o cara que estava na tua frente, sim, sim, e ganhou vantagem, sim, sim. Você ganhou mais, enriqueceu, ficou feliz, está mais forte, sobreviveu, sim, claro, sem dúvida alguma. Agora, esse sujeito, amanhã ele já aprendeu a lição. E ele vai fazer isso para outra pessoa, não vai? Claro que vai. Pois é, e daí a outra pessoa vai aprender a lição e vai fazer para outra se ficar esperta, não vai? Vai. Pois é, e daí assim vai, um depois do outro. Só que vai chegar um dia, Trasímaco, que você vai ter envelhecido, e vai chegar um ponto em que todo mundo aprendeu esse princípio que você está passando. Sabe o que vai acontecer? Você que furtou hoje, amanhã vai ser o furtado. Em outras palavras, você está agindo de uma forma que você lesa a você mesmo. Isso só pode ser uma falha crucial, porque só um maluco vai agir conscientemente para se judiar, para se castigar. Então, basicamente, o Sócrates constrói ao redor do argumento do Trasímaco a ideia de que não existem vantagens a rigor na vida injusta. Pode existir uma vantagem inicial, sendo que essa vantagem leva o indivíduo a angariar alguma coisa agora, mas a longo prazo ela vira uma grande desvantagem, certo? E por isso a justiça oferece certas demandas. E agora o Sócrates incluiu um novo elemento que tem que ser discutido. Ele está dizendo basicamente, Trasímaco, não se esqueça, tudo que você está dizendo aqui e tudo que você faz lá fora compõe o cenário de educação dos próximos cidadãos de Atenas.
Se você educar essas pessoas mal, o prejudicado vai ser você, porque elas vão aprender a predar você, você vai ser o mais fraco. Você está trabalhando para a sua desvantagem a longo prazo, isso não faz sentido. Você está destruindo o teu espaço de sobrevivência. Então Sócrates começou a ampliar mais o argumento. Ele já não está mais discutindo como ele discutia com Polemarco, amigo com um amigo. Ele está discutindo agora a justiça na comunidade. O Trasímaco está dizendo, na comunidade só existe força. Agora percebam que como o Trasímaco fez com que o argumento dele saísse dele próprio e virasse um argumento sobre si. E como Sócrates denunciou isso. Ele fala, Trasímaco, não se trata apenas do que você argumenta e do que você ensina. Ensinar a pessoa mais forte a tirar da mais fraca. Você também está, através disso, sendo o mais forte que arranca do mais fraco. Você está utilizando os teus talentos para enganar os outros e para arrancar deles algo. Você é a representação viva do nosso meio, do pior do nosso meio. E agora sim ele xingou o sofista. Percebe? Mas o sofista em si, por si, isso é fantástico e traz uma mensagem muito severa para nós. Nós temos dentro, a gente integrou o cinismo no desconstrucionismo. Isso é perigoso. É muito válido, eu acho muito válido, é necessário, mas é muito perigoso, porque se você começa de forma desarraigada a usar o cinismo, as estruturas céticas e cínicas no argumento e o desconstrucionismo puro, como diz Taylor, nós não conseguimos mais obter respostas sólidas para os nossos problemas. Tem que ter uma dosagem, o desconstrucionismo é necessário, ele é imprescindível, dentro de um circuito que gera críticas e mostra incoerências, mas é preciso tomar muito, muito cuidado. É preciso ter um uso responsável desses métodos, dessas metodologias. E é isso que está sendo questionado a partir de Trasímaco. Então percebam aqui como ele, né, de repente, com uma própria sombra se preda ela própria. Ele fala, ó, você pode até ter um papel, Trasímaco, mas cuidado para não exagerar. Porque se esse papel vira padrão, não há mais nada que possa ser feito. E veja, o texto ele é todo construído ao redor dessas noções. Ele vai fluindo, ele vai refluindo, ele vai entrando em diálogo. E aí nós chegamos agora a Glauco, né, que acaba sendo meio que um argumento complementar a esse segundo. E o Glauco fala, tá bom, mas olha, veja bem, mesmo dentro desse contexto, seria necessário a gente entender, no entanto, que se uma pessoa não comete injustiça, se uma pessoa hoje não quer cometer injustiça, ela não está pensando, né, especificamente no que a sociedade pensa, ou nos valores que ela está passando, ou no paidos, na educação. Ela está pensando sobre a punição que ela vai sofrer. Né? Então o Glauco levanta o seguinte argumento, justiça, no final das contas, acaba sendo apenas aquilo que acontece quando o indivíduo se submete pelo medo de ser punido, pelo medo de ser rechaçado, né? E aí ele levanta o mito do anel invisível como exemplo. Ele fala, ó, pensa você, por exemplo, lá pelas tantas a gente vê, né, o rei que encontra o anel invisível, né, na encosta, numa encosta de uma montanha, né, que Ru, ele encontra lá um anel invisível, não, perdão, né, um anel de invisibilidade, né, na realidade seria, né. E ele encontra esse anel, até porque um anel invisível não seria encontrado, né? Mas ele encontra esse anel de invisibilidade, depois eu corrijo o slide, e ele põe esse anel de invisibilidade, descobre que ele pode ficar invisível com isso, e a partir dali ele começa a desfrutar da boa vida, né? Porque ele faz o que ele quer, ele pega o que ele quer, assim, tá, tem uma visão meio gráfica desse mito, né? Ele fala, o mito fala, ele come do que ele deseja, pega as coisas que ele quer, vai para onde quer, deita-se com quem quer. Então vocês já imaginam o que isso significa, eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas seria mais ou menos isso, né? Então na mentalidade do grego, essa invisibilidade, esse anel de invisibilidade, ele significaria isso, né? E então ele vai basicamente, Glauco vai basicamente dizer, olha, se eu fosse capaz de ocultar a injustiça, é óbvio, é evidente que eu faria exatamente isso, que eu ocultaria a minha fisionomia, que eu não seria culpado pelos crimes que eu cometesse, que eu desfrutaria desses crimes, das benesses que esses crimes iriam trazer, e portanto eu ficaria muito bem. Eu não passaria necessidade, não passaria por nenhum tipo de agrura na minha vida. O Trasímaco não está de todo errado. O único erro do Trasímaco nesse sentido, segundo esse argumento aqui, é que na verdade ele não leva em consideração que as pessoas podem sancionar umas às outras e podem oferecer respostas. Os crimes delas voltam para elas, né? Mas se eu incluir essa questão de sem visibilidade, eu começo a perceber que as pessoas elas libertariam as suas personalidades, né? E por conta dessa liberdade da personalidade, elas poderiam fazer o que bem entendessem, e aí elas realmente conseguiriam viver essa injustiça e não teriam qualquer tipo de barreira, né? O Sócrates ele dá uma resposta interessante para isso. Ele fala assim, tá, vamos supor de fato que duas pessoas recebessem esse anel, né, de invisibilidade, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ruim, né, uma pessoa, né, que tem preocupação e outra que não tem preocupação com suas virtudes. Que tem preocupação com suas virtudes, talvez ela até coçasse a cabeça e pensasse assim, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. A que não tem preocupação faria sem pensar duas vezes, né? Mas a que realmente tem alguma preocupação com suas virtudes, ela pararia para pensar exatamente por isso, mas
Será que é certo ou não é certo fazer? De modo, Glauco, que a questão central não é se a sociedade vai te punir ou se você vai ter um retorno negativo do teu meio. A questão central é que você tem virtudes suas. E eu diria mais, portanto, se um indivíduo passa a utilizar de subterfúgios para escapar à punição das normas que ele decide, das regras, né, que ele decide quebrar, das leis que ele decide romper, das condutas errôneas, né, que ele adota, isso é uma perda gigantesca para esse indivíduo. Ele fala, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, pensa você, por exemplo, que é uma pessoa preferível? O que você preferiria ser? Uma pessoa repleta de virtudes, uma pessoa repleta de capacidades, uma pessoa que consegue elaborar, que tem autonomia, que é livre para fazer as coisas do jeito que ela sabe fazer, que é livre para aprender a compreender melhor? Ou uma pessoa que nada sabe fazer e só desfruta das circunstâncias que são trabalhadas, elaboradas e depositadas por outros? Não, evidentemente eu preferiria ser o cara que, né, tem autonomia, tem... Falou, pois é, cara, e que está a grande questão. Se você basicamente se livra de todas as demandas que a tua sobrevivência te trazem, você também se livra dos talentos e virtudes que isso constrói. E aí o prejuízo é só seu. Mais do que isso, você também se livra das virtudes que impedem você de cometer atos escabrosos. E aí é justamente a grande questão. No final das contas, esse indivíduo que colocou o anel de invisibilidade, ele acabou se tornando cego, na verdade. Ele acabou se iludindo, porque quando ele vai cometer os crimes que ele vai cometer, na realidade, a única resposta que ele obtém é a degradação de suas próprias virtudes. Então, em resumo, fisicamente ele sobreviveu, mas na alma ele sofreu todos os prejuízos mais danosos. E veja, voltamos ao início da discussão, nós nunca estivemos discutindo o patrimônio que você perde, mas a honra que você destitui. Aí eles dizem assim, não, tá, mas a honra é uma questão social e por isso ela é obtida através da força. Pense nos guerreiros que obtêm a honra através da força e do combate. Não, a honra não é força, a honra é dada pela virtude. E aí ele chega ao ponto da virtude e diz assim, tanto é que uma pessoa, mesmo que ela não seja vigiada, ela pode muito bem ter consciência dos crimes que comete, dos erros que comete, e pode se restringir, pode refrear essas ansiedades, esses desejos, essas preocupações, justamente para que ela não cometa os crimes e não perca, portanto, em virtudes, para que a alma dela não se desgaste. Percebe a jogada? Desculpem. O argumento de Glauco ele acaba encerrando um pouco esse ciclo e acaba elevando a questão, portanto, para um outro plano de discussão. Veja, a gente tem muito mais coisa para tratar ainda. E agora o Sócrates chega ao ponto em que ele queria, ele está basicamente dizendo, agora a gente chegou na batida certa, porque os últimos dois argumentos aqui foram levantados discutindo a sociedade e não o indivíduo. Mas eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? E a gente vai começar a discutir por que esses argumentos envergam para aqueles argumentos que vão construir aquilo que nós chamamos de república perfeita. Tá bom? Quero que vocês meditem nesses argumentos aqui. Depois vou voltar ainda na questão. Eu já estou com muito tempo de vídeo. Eu vou voltar ainda um pouco na questão da posição relativa de Glauco. Tá? O Glauco é interessante porque ele trabalha com um certo estado de natureza e ao mesmo tempo ele trabalha com a questão desse horror da exposição do desejo. Tá? Então eu vou voltar na leitura psicológica dele para a gente poder seguir para a questão da república. Mas por enquanto eu vou fechar por aqui. Depois eu vou corrigir o anel invisível, né? Talvez eu nem corrija, porque ficou interessante isso. Anel invisível, tá? Enfim. Depois eu vou fazer então com vocês toda uma leitura a respeito da construção da república, do cenário político e de como a justiça acaba se tornando um elemento gregário, tá? Ou seja, coletivo, né? Como ela sempre foi, na verdade, isso, tá ok? Deem uma olhadinha aqui. Como sempre, ao longo dessa semana nós vamos fazer as nossas lives. Eu vou provavelmente fazer pelo YouTube mesmo, tá? A experiência do Discord deu certo e não deu ao mesmo tempo, lá deu um pouco certo, mas eu estou achando que o pessoal está aproveitando mais o YouTube mesmo, tá? Mas daí nós vamos combinando grupo a grupo, beleza, pessoal? É isso, por favor, cuidem-se, não saiam de casa, pelo menos por enquanto, e qualquer coisa, por favor, se comuniquem com a gente, que a gente está aí para falar com vocês, para ajudar vocês, beleza? Valeu, pessoal, Deus abençoe, aquele abraço.